a gente vai ver alguns conceitos e nomenclaturas envolvendo circunferências e círculos. Mas não é aqui, não é a mesma coisa? Não é. Existe uma diferença entre circunferência e círculo. Na circunferência, nós temos um contorno de uma região circular. Sabe um anel? Por exemplo, o anel de casamento da sua mãe e do seu pai? Pois é, tem só um contorno. Aquilo é uma circunferência. Isso é uma E circunferência. círculo, pessoal? Círculo é o contorno e o interior da região circular. Imagina uma pizza. A pizza não tem só o contorno, tem a parte interna. Ainda bem, né, pessoal? Nós temos que a pizza, nesse caso, representa um círculo. E a circunferência é a parte externa, o contorno. Então aqui nós temos a circunferência, tá aqui para vocês. E aqui nós temos o círculo. Você vê aquele desenho ali. Em vermelhinho e a parte interna, em amarelo. Esse é o nosso querido amigo círculo. Até aí, sem grandes crises. Continuando, gente, nomenclatura. Vamos apresentar nos próximos quadros algumas partes muito importantes da nossa querida amiga circunferência. Uma observação importante. Os elementos que a gente vai aprender também podem ser aplicados ao círculo. Então, olha só, centro. Muito simples. O centro é o ponto interno que é equidistante, ou seja, mantém a mesma distância de todos os pontos da circunferência. Então aqui nós temos o centro da circunferência e esse ponto, que é o centro, que a gente vai chamar nesse caso de P, ele tem a mesma distância de todos os pontos da minha circunferência. Tranquilo? Tranquilo? Raio, pessoal, raio, que isso? O que é o raio? O raio é um segmento de reta com extremos entre o centro e um ponto qualquer da minha circunferência. Então, olha só, aqui nós temos o centro da circunferência, aqui nós temos a circunferência e qualquer segmento de reta, repito, qualquer segmento de reta que parta do centro até um ponto qualquer da minha circunferência, a gente vai chamar de raio. Beleza? Diâmetro, muito fácil também. Diâmetro, pessoal, é um segmento de reta com extremos na circunferência e que passa pelo centro dessa mesma circunferência. Então, olha só. Opa, mais uma observação. A medida do diâmetro é o dobro da medida do raio na mesma circunferência. Para quem não lembra, aqui nós temos o raio. O dobro da medida do raio é o diâmetro. Olha só. Aqui nós temos a nossa circunferência, o centro dessa circunferência. Imagine agora, pessoal, que a gente trace um segmento com extremos na circunferência e que passe pelo centro. Se nós fizermos isso, nós vamos ter passado o diâmetro desta mesma circunferência. E você nota que o diâmetro tem a medida de 2 raios. Continuando, pessoal, corda. O que é corda? Em geometria, corda é qualquer segmento com extremos na circunferência. Pois é, os dois extremos do segmento estão na circunferência. Sempre que isso acontece, você vai ter uma corda. Inclusive, pessoal, o diâmetro, deixa eu voltar um pouquinho, o diâmetro também é uma corda. Por quê? Porque ele tem extremos na circunferência. Então a nota 1 diz exatamente isso. O diâmetro também é uma corda. Nota 2, pessoal. O diâmetro é a corda com a maior medida possível na minha circunferência. Então olha só, que nós temos uma circunferência, o seu centro, e uma corda genérica, que a gente vai chamar de Czinho. O que você percebe? Que os extremos desse segmento estão na circunferência. E sempre que isso acontece, você vai ter uma corda. Beleza? Pois é, agora você aprendeu que corda não é só para você pular, ela tem 1001 utilidades. Resumo, pessoal. Até agora a gente viu aqui a nossa querida amiga circunferência, aqui nós temos o centro da nossa circunferência, esse verdinho é o raio nasce no centro e morre em um ponto qualquer da minha circunferência. O diâmetro é qualquer corda que passe pelo centro e intercepte a circunferência em 2 pontos distintos, né? E a corda o que é? É um segmento qualquer na minha circunferência que intercepte 2 pontos a mesma. Então sempre que você tiver essa situação, você vai ter uma corda. Corda, diâmetro, raio e centro. Se você guardou isso, você guardou toda a nomenclatura básica que você precisa para o nosso nível de curso. Continuando, pessoal. Essa é a circunferência do plano.
Se você tem uma reta, se você tem uma circunferência, você pode ter 3 posições possíveis para esses caras em um plano. Quais são as 3 posições? Nós podemos ter uma reta secante em relação à circunferência, ou seja, a minha querida amiga reta intercepta a minha outra querida amiga circunferência em 2 pontos distintos. Sempre que isso acontece, nós temos uma secante. E aqui, pessoal, o que a gente tem? Nós temos uma reta que intercepta a nossa querida amiga circunferência em um único pontinho. Se isso acontece, nós temos uma reta tangente. E finalmente, no volante tangente ainda, nós temos uma outra. Aqui está desenodado. A minha circunferência. Se isso acontece, nós temos uma reta externa. E a piadinha, né, pessoal? Tangente. Sabe o que é tangente? Não? Sabe quando você bate na porta do banheiro e o cara lá dentro responde tangente? O Bolsonaro precisa ter aula com ele para aprender a equivocar. Intersecção, ela vai ser perpendicular ao raio. Olha só, nós temos uma circunferência e aqui nós temos uma reta tangente. Vamos supor que eu trace, a partir desse ponto de intersecção, um segmento até o centro, ou seja, o raio. Então, pessoal, posso afirmar com certeza que esse raio e essa reta são perpendiculares entre si. Entendi. De novo, nós temos uma reta e nós temos uma circunferência. Existe um ponto de tangência, né? Que é o ponto de intersecção entre a reta e a circunferência. Se eu traçar um raio a partir desse ponto, obviamente chegando até o centro da circunferência, o raio e a minha reta vão ser perpendiculares entre si. Ou seja, eles vão formar 90 graus. Pessoal, eu sei que isso não é muito intuitivo. Eu vou provar para vocês por que isso acontece no próximo quadro. Então a gente vai ver isso agora. Continuando, pessoal, eu vou provar para vocês, por redução ao absurdo, que tanto a reta tangente quanto o raio no ponto de tangência são perpendiculares entre si. Redução ao absurdo é o Gente, seguinte, eu acho que eu vou vou só supor o um contrário, pouquinho mais para ou frente seja, para ele eu vou falar supor da reta infinita. que o Pode? raio- Depois eu passo para vocês. E a gente sabe que a soma dos 3 ângulos internos entre si. Ai, caramba. Voltou para o começo. Entendi. Difícil. Eu sei, é difícil, mas não é nada tão muito famoso. A Aqui, constante peraí. circunferências de raios diferentes em um mesmo plano. Se isso acontece, existem 5 e apenas 5 circunferências de raios diferentes em um mesmo plano. Se isso acontece, existem 5 e apenas 5 posições relativas entre eles. Olha só, aqui estão as 5. O que nós podemos ter? Nós podemos ter secantes, onde uma delas é externa. Podem nós estudarmos cônicas, ou seja, É bem segmentos interessante, mas depois vocês vêm com em calma, rosa. tá? E o diâmetro, Ai, pessoal, droga. agora a gente vai falar de um assunto muito famoso, Aqui. a constante π, famoso π. Eu quero que É vocês isso que eu queria imaginem que vocês- uma circunferência em rosa e o diâmetro dessa circunferência em amarelinho. Vamos supor que a gente pegue uma faca, uma tesoura, uma gilete, qualquer coisa que corte, e nós vamos cortar essa circunferência. E a gente vai esticar essa circunferência no meu papel. Esticamos. Vamos comparar o tamanho dessa circunferência esticada com o diâmetro da mesma circunferência. Facilmente você percebe que essa circunferência é bem maior do que o comprimento do diâmetro. Mas assim, NERC, maior quanto? É mais do que 3 vezes maior. Ou seja, é mais do que o triplo do tamanho do diâmetro. De novo, de novo, de novo. Se eu pegar uma circunferência e planificar essa circunferência, ou seja, cortar e esticar, você vai perceber facilmente que esta circunferência esticada em rosa possui mais do que o triplo do que o tamanho do diâmetro. Entendi. Então, o que a gente observa? Que o rosinha é mais do que o triplo do diâmetro da mesma circunferência. Até aí, sem grandes crises. E uma coisa muito importante, pessoal. Se a gente fizer a divisão exata entre o
comprimento da minha circunferência e o diâmetro da mesma circunferência, você vai obter um número irracional com infinitas casas decimais, que é aproximadamente 3,14, 15,92 e lá vai pedrada. Ou seja, se você dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro, você vai obter π. Esse que é o famoso π. Exatamente, cara. Esse é o famoso π. Tranquilo? Não tão tranquilo, mas eu vou dar vários exemplos para vocês vão aprender por osmose. Vou aprender por osmose. Outra coisa que eu vou falar para vocês também é sobre o perímetro da circunferência. O perímetro da circunferência, pessoal, vai depender do número π que a gente acabou de ver. Então, para quem não lembra, olha o cara aqui de novo. Máquina do tempo, o π. O que é π? π é o comprimento da circunferência dividido pelo seu respectivo diâmetro. Então vamos avançar. Então olha só, pessoal, o perímetro da circunferência vai depender desse número que a gente acabou de mostrar para vocês. Merck, por que a gente coloca esse símbolo ao invés de colocar 3,14? Não é mais fácil colocar 3,14? Pelo seguinte, cara, porque π não é 3,14. 3,14 é um número aproximado. Esse cara aqui tem infinitas casas depois da vírgula. Então eu pergunto para vocês, quer ver? Voltar de novo. O que é mais fácil? Você escrever π, que é só um algarismozinho, ou escrever infinitos algarismos depois da vírgula? Merck, eu acho que eu vou preferir escrever esse cara aqui. Muito bem, é exatamente por isso que a gente adota o valor simbólico do π ao invés do valor numérico. Vamos avançar de novo, chega de voltar. Então, pessoal, a partir do π, a gente vai determinar para vocês o perímetro da circunferência, através de uma formulinha muito fácil de se deduzir. Prestem bem atenção nisso, então, que é fundamental. bem simples. Lembre-se que a medida do diâmetro possui o dobro da medida do raio. Ou seja, se você tiver uma circunferência qualquer, na mesma circunferência, o diâmetro tem o dobro da medida do raio. Então, a partir disso, ó, lembrando que D, o diâmetro, é igual a 2R, ou seja, o diâmetro é o dobro do raio, a gente vai facilmente cair em duas formulinhas. Então, eu quero que você lembre também dessa formulinha que a gente acabou de ver. A gente acabou de ver que o π vale o comprimento da circunferência, né? O perímetro da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Se eu fizer esse cara dividido por esse, eu obtenho π. Então, a partir dessa formulinha... Olha, o carro... Versa... um carro Versa 8262 está impedindo da Beth sair. Se quem tiver esse carro, por favor. Versa 8262. Obrigada. Pronto. Pode ir? Pode. E a partir dessa outra formulinha, nós podemos deduzir duas outras fórmulas. Olha só. C sobre D é igual a π. Essa fórmula que a gente acabou de ver. O que eu posso fazer? D está dividindo. Posso passar esse cara para o outro lado, multiplicando. Vai ficar então que C é igual a π vezes D. Ou seja, o comprimento da circunferência vale π vezes o diâmetro. Essa é uma fórmula. Vamos continuar e ver uma outra formulinha. Então a gente viu que C sobre D é igual a π. Apenas copiei esse cara aqui em cima. Só que eu quero que você lembre que D, ou seja, o diâmetro, vale 2R. Então, onde está D, eu vou colocar 2R. Então, olha só, C sobre 2R é igual a π. Merck, não entendi. Então, olha só, de novo. O diâmetro não é igual a 2 vezes o raio? É igual. É tão igual, mas tão igual. Tão igual, mas tem. Não muda nada. Então, a gente sabe que C sobre 2R é igual a π. É a mesma coisa que falar que C sobre D é igual a π. Não mudou nada. Gente, C sobre 2R é igual a π. Eu posso pegar esse cara que está dividindo, jogo para o outro lado, multiplicando. Vai ficar então que C é igual a 2πr. Merck, não deveria ficar 2rπ ou π2r? Tudo bem, é verdade, mas eu pergunto, a ordem dos fatores vai alterar o produto? Faz diferença se o π está na frente ou se o π está atrás? Não vai fazer diferença. A gente pode dizer que C é
2PR. Um jeito bem fácil de você guardar isso. 2 franceses, né? Agora, olha que bonitinho, gente. Para que nós possamos determinar experimentalmente o volume PIN. Para isso você vai precisar de um rolo de fita adesiva e de uma caneta marcadora para retroprojetor. E também no finalzinho, alguma coisa, algum instrumento que seja seguro e sem ponta para que você possa cortar durex. Por exemplo, esse aqui, ó. Primeira coisa é pegar a nossa caneta marcadora para retroprojetor e fazer uma marquinha, tanto na parte superior quanto na parte inferior do meu durex. Ops, não pode falar marca. Agora é tarde. Deixa eu passar aqui. Também, né? Se eu não falasse, ninguém ia saber do durex, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o nosso durex, a nossa fita adesiva e vai esticar. Coloquei aqui e vou esticar até ver a outra marquinha. Eu quero que você note o seguinte, nós temos a primeira marquinha e a segunda marquinha. Isso aqui corresponde ao comprimento da minha circunferência, que eu vou cortar nesse exato momento. Com licença. Momento. Prontinho, acabei de cortar. Note o seguinte, se nós pegarmos o meu durex e fizermos marquinhas do mesmo tamanho do diâmetro, a gente vai conseguir fazer 3 marquinhas e ainda vai sobrar um pedacinho, ou seja, nós temos 3 diâmetros do durex mais um pedacinho. Isso aqui corresponde a aproximadamente 3,14, 15, 9,2 e assim por diante. Ou seja, este comprimento é aproximadamente 3,14 vezes maior que o diâmetro do meu rolo de fita adesiva. Beleza, pessoal? Muito legal, né? Bom, gente, o que isso mostra? O que ele demonstrou e que interessa pra gente, né? Que existe um isomorfismo entre a circunferência e a reta infinita, né? Por causa do 2πr, né? Quer dizer, a medida da circunferência, ela é infinita, porque ela é, né, 3,14 blá 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 infinito, né? Então é curioso porque quando a gente vê uma circunferência imersa no espaço tridimensional, a gente está na verdade tendo uma ilusão, né? Porque no fundo é como se isso aqui nunca alcançasse, né? As pontas só se alcançam no infinito, as retas se encontram no infinito, né? Então vejam só que interessante, para voltar à questão da Sônia, a concepção de espaço que está em jogo, né? Quer dizer, você vê que tem uma complexidade aí, né? Na questão de pensar o plano projetivo, né? Sendo que o espaço que nós circulamos é o espaço euclidiano de 3 dimensões, né? Mas a matemática está operando com uma espécie de abstração em relação a essas noções que são fundamentais. Então, o tempo inteiro, gente, a gente está transitando entre essas diferentes dimensões, né? Então, uma dimensão, que é a dimensão do objeto matemático topológico propriamente dito, que é uma dimensão puramente abstrata, né? E quando a gente vai imergir isso no nosso espaço euclidiano tridimensional, a gente, de alguma maneira, reduz esse infinito a 3,14, né? Mas a gente precisa o tempo inteiro ter em mente que se tratam de retas infinitas se cruzando no espaço, né? Então, é nesse sentido que a gente pode dizer que o nó, no fundo, a estrutura básica dele, ela pode ser reduzida a um triskel, né? Ou seja, fundamentalmente aquilo que importa são os cruzamentos e os furos que esse cruzamento provoca, né? Na medida em que as retas infinitas se cruzam no espaço,
elas produzem furos. E são esses furos que vão interessar para o Lacan, né? Para sustentar essa homologia com o espaço do ser falante que ele está propondo nesse momento, né? Uma outra coisa que eu acho, então, vejam aqui, né, só para vocês terem... Então, vocês têm, né, o plano, né? Vocês têm o espaço tridimensional, que é esse. Vocês viram que o tempo inteiro o professor falou do plano, né? Da circunferência no plano. Então, essa questão da planificação vai ser uma questão fundamental e daqui a pouco eu vou comentar também com vocês, tá? Então, aqui, né, a gente tem... acho que agora fica mais fácil de vocês entenderem, a partir da demonstração dele, o que é que significa para a topologia esses pontos de cruzamento. É isso que vai ser fundamental para sustentar a nossa hipótese. Agora eu vou falar um pouco dos enlaces. Rigorosamente falando, o Lacan não trabalha especificamente com o nó, ele trabalha com enlaces, né? Isso poderia, de alguma maneira, ser um ponto negativo para a busca do rigor que a gente está tentando alcançar. Quer dizer, por que ele está chamando enlace de nó, né? Então, isso é um nó trifólio, né? Um nó de 3, porque tem 3 cruzamentos, a estrutura dele é ternária, né? Se a gente pensar nas figuras com as quais a gente está acostumado a lidar, que a gente chama de nó Borromeu, de 3, a gente, na verdade, está operando com um enlace, né? Certo? Quer dizer, isso é um nó, isso é um enlace, tá? Isso a gente... Isso que eu acabei de fazer, que é o famoso nó de 3, ele é, na verdade, um enlace de 3, formado a partir de 3 nós triviais, certo? Quer dizer, eu peguei 3 nós triviais, certo? E isso aqui é um nó de 3, né? Isso é um nó de 3, isso é um nó trivial, né? Eu peguei 3 nós triviais e fiz um enlace né? De maneira fácil de fazer o nó. Porque eu faço, quando eu tô com pressa, eu faço com uma cadeia, né? Daqui a pouco eu falo para vocês da cadeia. Tem várias maneiras de fazer, né? Ó, essa é uma, né? Vocês querem fazer uma brincadeira que prova o isomorfismo da trança com o nó? Preciso de 3 voluntários aqui, vem os 3 aqui. Isso é importante para a matemática também, porque a topologia desenvolveu algumas fórmulas das tranças. E se você sustenta essa equivalência da trança com o enlace, você consegue com enlace, né? Com enlace, você consegue propor que as mesmas leis que valem para as tranças valem para os nós também. Então isso facilita, porque, por exemplo, hoje em dia a topologia trabalha só com fórmula. Eu vou mostrar. Fica aqui, os 3. Ó, a gente vai ficar assim, ó, pra gente... É que assim eu não sei se eu vou conseguir fazer. Você tem que ter ela vai trançar os três. Peraí, deixa eu começar de novo, porque...
Então, ó. 1, 2, 3, 4. Junta aqui. Tadã! É outra maneira de fazer o nó, tá? Isso aqui prova justamente o isomorfismo entre a trança e o nó. Então, se você faz a trança cruzando 6 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e depois você une as pontas, você constrói um nó. Ou nó, desculpa, um enlace. Você constrói um enlace, né? O Pablo tem uma parte do texto dele em que ele explica isso de uma maneira muito interessante, mostrando a fórmula da trança, né? Porque como você tem os cruzamentos na trança, você consegue extrair uma fórmula. Justamente por homologia, você consegue então dizer que essa mesma fórmula que vale para a trança vale para o enlace, também, a partir do número de cruzamentos. Então, é interessante, essa maneira de fazer um enlace é interessante, porque isso mostra que o que está em jogo aqui, realmente na estrutura disso, são os cruzamentos. Isso é uma coisa que cada vez mais o Lacan vai enfatizar ao longo dos seminários, porque isso é uma coisa interessante de colocar também. Quando o Lacan estava trabalhando com isso, sobretudo com 2 matemáticos que eram muito próximos a ele, que eram o Souris e o Tomé, a teoria dos nós não estava ainda formalizada dentro da própria matemática. O grande avanço da formalização na matemática da teoria dos nós se deu no início da década de 80, depois que o Lacan já tinha morrido. Então o Lacan ele estava trabalhando de uma maneira muito empírica, intuitiva, e eles estavam construindo juntos, tanto que ele vai colocando uma série de problemas que o Souris e o Tomé vão lá, resolvem e trazem para ele, e tem toda uma discussão que eles vão fazendo ali entre a questão da demonstração e da monstração, que é muito interessante, né? Bom, voltando à questão do enlace, por que não é pouco rigoroso, embora o Lacan, e eu aqui várias vezes cometi o mesmo equívoco, né? Chamei o enlace de nó. Por que não é pouco rigoroso isso? Porque para a própria teoria dos nós, para a própria topologia, a mesma estrutura e as mesmas regras e os mesmos fundamentos que regem o nó podem ser exportados para os enlaces. Ou seja, a estrutura do nó de 3, que é o fato de que ele tem 3 cruzamentos e, portanto, ele produz 4 furos, vale para o enlace de 3 nós triviais. Então, devido a essa possibilidade de você transportar as mesmas regras, as mesmas características, a mesma estrutura do nó para o laço, isso faz com que você possa generalizar, e isso é feito na própria topologia, e você pode chamar os enlaces de nós, sem prejuízo do rigor. Então, qual é a diferença que eu estou aqui matutando o tempo todo e não estou pescando? A diferença de nó e enlace. A diferença é que isso aqui é uma única curva, né? É uma única curva sobre si mesma, que faz uma curva no espaço sobre si mesma, fechada, produzindo 3 cruzamentos. E aqui você tem 3 curvas, que são, na verdade, considerados nós triviais, que de alguma maneira se encontram. Então, isso aqui é como se fosse uma única reta infinita dobrada sobre si mesma. A partir de um nó E aqui, um único nó trivial, né? Mas esse nó não é trivial, esse é um nó de 3. Né? O ponto de partida é um nó trivial. Não é que então, justamente, aqui não é um ponto de partida, porque esse nó, ele já nasce assim, ele já é assim. Ele nunca foi um nó trivial, né? Para eu transformar ele num nó trivial, eu tenho que operar um corte, né? Então ele não é isomórfico ao nó trivial.
Né? Ocorre que se eu tenho uma formiga infinitamente plana, né, e ela está passeando aqui dentro, vamos supor que você tem uma formiguinha, uma pulga passeando aqui dentro. Ela não sabe que tem essa curva. Ela é uma reta. Para ela, essa é uma reta infinita. Ou um toro. Sim. Né? É uma curva. Né? Vejam, ela está passeando aqui dentro. Ela não sabe que aqui cruzou, que aqui entrou. Ela está ali, andando lá dentro. É a mesma coisa que ela tivesse aqui. Tá certo? Né? No entanto, a formiguinha aqui, quer dizer, ela teria que ter 3 formiguinhas. A formiguinha não vai passar de um para o outro. Né? Ou ela passeia nesse, ou ela passeia nesse. Ela não vai passar desse para esse. Né? Isso aqui é interessante porque permite ao Lacan, aliás, se ela passar de um para o outro, é que houve uma outra operação que isso pode acontecer também. Né? Que é a homotopia, que é uma operação onde você reduz uma dimensão a outra e daí você perde a característica borromeana. Isso é um outro assunto, um pouco mais para o curso, para o módulo 2 da coisa. Que a gente pode, inclusive que tem aplicações clínicas interessantíssimas, essa parte do módulo 2. Uma coisa que eu acho que esclarece é que o nó é um objeto. Isso. Ele não é construído a partir de outra coisa. Isso, ele é um objeto ele existe. em si. Né? Então ele pode ser trivial, isso. ele pode ser... Ou ele é assim, ou ele é assim, ou ele tem várias não é uma outras... construção, né? Exatamente. A partir de outra coisa. Por exemplo, esse é um enlace de Hopf, que é simplesmente um enlace, né, de dois nós triviais. Você tem um outro tipo de enlace, de Whitehead, que é bem conhecido também. Aliás, esse é muito interessante para a gente trabalhar clínica, porque se você por homotopia reduz uma dimensão a outra, você pode transformar um nó de 3 num nó, eu estou falando nó, gente, é vício de Lacan, né? Mas um enlace de Borromeu num enlace de Whitehead. Que basicamente é isso daqui. Né? Porque, na verdade, quando você faz a disjunção, a gente vê você fazendo o corte, então a gente não consegue imaginar de novo. Exatamente. Né? Aí. Tá? Esse é esse aqui. Bom, um outro enlace que o Lacan trabalha muito no seminário 21 é o enlace olímpico. Né? Inclusive, até tem um trabalho meu publicado sobre isso, porque ele faz uma tipologia do amor a partir do enlace olímpico, lá no seminário 21. Ele propõe 3 tipos de amor, está na Estilos o meu texto, onde eu trabalho essa questão. Né? O enlace olímpico ele tem uma característica interessante, que é a seguinte: há uma prevalência de uma das circunferências em relação às outras duas. No enlace olímpico, ele chama olímpico por motivos óbvios, né? Porque o símbolo das Olimpíadas é um enlace olímpico. Né? Então vejam, se eu tiro esse, por exemplo, esses dois seguem enodados. Né? Igualmente, se eu tiro, ou seja, se eu tiro os extremos, né, 2 deles seguem enodados. Isso significa que tem uma prevalência desse que está no meio, quer dizer, quem enoda os três só permanecem enodados por esse do meio, pela circunferência do meio, que é o que está ligando os 3. Né? Então, isso significa que tem uma prevalência desse nó trivial em relação aos outros 2, né? Então, por isso que o Lacan vai fazer uma tipologia, digamos, se o real está no meio, se o simbólico está no meio ou se o imaginário está no meio, ele vai descrever um tipo de amor diferente. Amores esses 3, que são amores que tendem a querer fazer ou fazer existir a relação sexual.
justamente porque a partir desse que está no meio, ele tenta fazer uma relação entre esses dois extremos, né? Então, ele diz que é o amor a Deus, o amor masoquista e o amor cortês, né? Depois tem todo um desenvolvimento que ele faz em relação a isso. Então, se o real é o que está enlaçando é o masoquismo, se o simbólico que está enlaçando é o amor a Deus, e se o imaginário que está enlaçando é o amor cortês, tá? É bem interessante. O que seriam essas duas interseções? Oi? O que seriam essas duas interseções do enlace olímpico? Quais duas interseções você fala? Esse meio, olhando para a figura de lá. Olhando para esse meio, justamente que o laço do meio faz com que os outros dois dos extremos possam se conectar. Possam se conectar, exatamente. Né? Aquilo que torna possível essa relação, esse enlace entre eles. Aqui, gente, teria todo... Aí seria como se o amor fosse o nó do meio. São modos de amor que tendem a fazer existir dar consistência, fazer consistir a relação sexual. Ao contrário do amor borromeano, que ele vai propor, que é o amor que se enlaçaria a partir da não relação sexual, ou seja, a partir do furo. E do sintoma. E do sintoma, exatamente. Então aí é todo um desenvolvimento muito interessante. Outra coisa muito interessante também, que ele vai falar no Le Nom du Père, no 21, é que o enlace olímpico, ele pode ser escrito segundo o modelo a fórmula, digamos, proposicional. SEP, sendo que o verbo une o sujeito e o predicado. Em outras palavras, ele é da ordem da lógica da fantasia. S barrado, função A, né? Ou seja, é um tipo de amor predicativo, né? Proposicional e que estabelece um certo valor de verdade para o sujeito, digamos assim, tentando sustentar a relação sexual, fazer existir a relação sexual. Aí eu já estou esboçando essa homologia, certo? Eu já estou pondo em prática, aí a gente precisaria... hoje eu estou privilegiando a topologia, depois a gente precisaria voltar a partir da incorporação dessas noções e fazer as transposições que o Lacan vai fazer nos seminários para psicanálise. É que não dá tempo de fazer tudo, hoje a gente faz uma coisa, a gente faz outra. Né? Mas só deixando indicado para vocês, isso está no seminário 21. Né? Qual é a característica, então, do enlace Borromeu que interessa ao Lacan? Então, o que eu disse para vocês é uma família de nós que tem uma característica. A característica principal dessa família é a cardinalidade. Deixa eu fazer de novo o olímpico para vocês entenderem. O olímpico, ele pelo fato de que há a prevalência do círculo central, ele é ordinal. Significa que a ordem importa. Então, a gente precisa lembrar a diferença entre os ordinais e os cardinais. Os ordinais diz respeito à ordem. Então, por exemplo, nós estamos no 30º dia do mês de outubro, né? E eu estou falando da ordem. Outra coisa é eu falar o mês de outubro tem 30 dias, né? Então, a cardinalidade diz respeito à quantidade, né? Enquanto a ordinalidade diz respeito à ordem. Então, o nó olímpico, ele é ordinal, né? O nó Borromeu, ele tem como uma das características principais ser cardinal. O que é que significa dizer que ele é cardinal? Significa que ele é 3. Ele é assim, como você disse, Maria Luísa, né? Ele é assim. Né? Esse objeto topológico é assim, não é que a gente tem que fazê-lo, né? A gente tem que usar esse artifício de pegar uma cordinha, pegar um arame, pegar qualquer coisa e construí-lo.
né? A gente tem o ato de, mesmo que a gente for desenhar na lousa, a gente vai fazer um, fazer outro. Não, né? Para a topologia, ele é assim, ele se apresenta assim. Ele existe assim, digamos, né? E a característica dele é a cardinalidade. Isso significa que ele é constituído assim, como 3 enlaces, né? Como um enlace de 3 nós triviais. Se for um enlace de 4, ele é constituído, né, por 4. E assim sucessivamente. O que isso significa? Significa que se eu soltar qualquer uma dessas, né, circunferências, ele se solta, né? O que o Lacan descobre, que é muito... No Lacan, enfim, né? O Lacan descobre junto com outros, né? O Lacan se surpreende e interessa a ele essa característica, porque ele se dá conta de que, na verdade, o nó borromeano de 3, ele é uma espécie de estrutura mínima de uma estrutura que pode ser generalizada e que é muito maior, que é a cadeia, né? Ou seja, lógico, o 3 é mínimo. O 3 é o mínimo para a gente pensar na definição de cadeia. Por que o 3 é o mínimo? Porque se você tem um laço de 2, evidentemente que se você soltar um, né? Então ele se explica por si mesmo. Agora, para enlaçar 3, você tem várias maneiras de fazer isso. A maneira borromeana é uma específica, né? É uma específica que é, digamos assim, a estrutura mínima da cadeia. Então, do mesmo jeito que eu fiz isso com... Deixa eu ver se eu consigo fazer sozinha, senão eu peço ajuda dos universitários. Do mesmo jeito que eu fiz isso, uma cadeia de 3, né, eu posso fazer uma cadeia de 4. Se não soltar, eu consigo. Precisa ter uma boa motricidade aqui, filho. Ah, soltou, gente. Não pode soltar. Alguém põe aqui pra mim, por favor? É que tá soltando, se não soltar. Segura aqui. Olha, isso aqui pode ser ad infinitum, tá? Esses nós triviais que se encadeiam, né? Eles podem ser de 5, 6, 7, 1 milhão, quantos vocês quiserem, que eles vão sempre preservar a característica borromeana, né? De que, ó, aqui é o sintoma, bonitinho, né? Eles sempre vão preservar essa característica borromeana de que se eu solto um, todos eles se desenlaçam. É incrível isso. Então, se você tem uma cadeia enorme, soltou um. Exato. Você pode ter uma cadeia de 300 mil, pi. Você pode ter uma cadeia pi, né? Pode ter uma cadeia infinita, não importa se são 5.367.999, entendeu?
Quantos forem, né? Se você soltar um, né? Isso é incrível, né? É uma característica específica dessa família de enlaces, né? Bom, isso eu já falei. Aqui é a cadeia, né? Então, vocês podem fazer a cadeia generalizada. Agora eu queria falar um pouco... Que horas são? Para a gente terminar. Meia hora, tá. Eu queria falar um pouco com vocês, né? Então, tentar começar a esboçar algumas ideias a respeito da possibilidade, então, de sustentar essa homologia. Para isso, eu queria falar uma coisa que eu tenho estudado muito e que eu acho que é uma das coisas mais interessantes do uso que o Lacan faz do nó Borromeu, que é o seguinte. Até agora, eu estava usando aqui com vocês esse recurso do nó imerso na terceira dimensão, no R3, que é aquilo que é mais intuitivo, né? E que até visualmente a gente põe o corpo e consegue se apropriar disso como de fato se fosse um objeto. Aqui ele não é só um objeto topológico, ele vira um objeto da realidade, né? Eu estou aqui com cabos de elétricos, eu poderia estar usando cordas de barbante, etc. Mas eu diria que assim, não diria 100%, mas eu diria que, não sei, na porcentagem é bobagem, mas a grande parte da utilização que o Lacan vai fazer dos enlaces não é dessa ordem. Nos seminários, vocês vão perceber que todas as transposições que ele vai fazer da estrutura do enlace Borromeu para o espaço do ser falante, ele está trabalhando com o nó planificado. E o que eu quero tentar mostrar para vocês é que isso faz toda a diferença. Né? Por quê? Vejam, uma das coisas mais comuns que a gente lê em textos de colegas, que eu respeito muito, por sinal, né? E cada um faz o uso que quer do nó, enfim, quem sou eu para dizer como cada um tem que usar o seu próprio nó, né? Cada um usa o nó como quiser. Mas, em geral, né, as pessoas... É um pouco fascinante isso, né? É até gostoso. Eu estava brincando com o Antônio que é que nem fazer macramê. Uma vez que você pega isso daqui, você começa a brincar e, na verdade, é relativamente simples, porque de verdade, é como você fazer macramê mesmo, né? Você vai trançando ali e você consegue aprender a fazer isso aqui. Então, eu nem estou perdendo tempo ensinando vocês a fazerem isso, porque é o de menos isso, de fato, né? Só não se deixem levar pela inibição, né? Saber fazer isso não é, na minha opinião, saber operar borromeanamente. Saber fazer isso é aprender a fazer artesanato, tá? Então não é porque a pessoa vem aqui e faz um monte de nozinho, não sei o que, que ela está operando rigorosamente do meu ponto de vista, com a topologia, né? Bom, mas voltando aqui, isso daqui, né? Se você pega, então, o nó, o enlace, imerso no R3, o que é que você tem? Até pelas características do espaço tridimensional. Vejam, como é que eu vou dizer quem está passando por cima e quem está passando por baixo? Eu costumo brincar que passar por cima e passar por baixo é Kama Sutra, né? Não é verdade? Do ponto de vista do enlace imerso na terceira dimensão, você não tem como dizer quem está passando por cima e quem está passando por baixo. Quer ver? Ó, se eu perguntar para a Vera quem está passando por cima aqui nesse cruzamento, ela vai falar que é o amarelo, vocês todos, certo? Eu que estou aqui vou falar que é o vermelho. Então, basta eu mudar a orientação. Durante muito tempo,
O Lacan ficou às voltas com isso. Vocês vão acompanhar nos seminários a tal da história da... Lembra do levógero e de estrógeno, né? Que é uma coisa da química, né? Inclusive. É isso que o menino colocou aqui, né? O menino, o professor que estava de cursinho que estava demonstrando, ele fala a ordem dos fatores altera o produto, né? Importa quem veio, a questão do ordinal, a questão da ordem, né? Então Lacan fica tentando mil elucubrações em relação a isso, pela via da orientação, porque claro, a orientação diria quem está passando por baixo, quem está passando por cima e tal. Só que se você está nesse plano tridimensional, isso não tem o menor sentido. Assim como não tem o menor sentido você dizer, a priori, né, digamos assim, quem é quem aqui, né? Esse nó trivial é um nó trivial tal, esse é tal e esse é tal. Porque justamente pela característica borromeana não há prevalência de um e eles são absolutamente equivalentes. É a característica desse objeto, né? Então vocês vejam que nós estamos com um problema, né? Nós temos um problema para sustentar a tal da nossa homologia, né? Por quê? O interesse de sustentar a nossa homologia, por um lado, é dizer que há uma equivalência entre, digamos, RSI, eles são cardinais, portanto não há prevalência de um sobre o outro, né? Não tem clínica do simbólico, clínica do imaginário e clínica do real. Eles são estritamente equivalentes se a gente for sustentar a característica borromeana, que é o que nos interessa. Entretanto, ao mesmo tempo, nos interessa também diferenciar os três registros, não é? E do ponto de vista do enlace aqui na terceira dimensão, isso não é possível. Então você tem uma operação que você faz, e isso é feito em topologia também, não é só o Lacan que inventa isso, não é? A topologia opera também com isso, como eu disse para vocês, para encontrar o polinômio de Jones você precisa planificar, inclusive, para você poder contar, para você sair do imaginário, justamente, embora o imaginário seja imprescindível, né? Porque a gente está pondo o corpo nisso, né? Mas você tem que fazer essa operação, que é uma operação, é um artifício, e não é à toa que eu estou usando esse termo. Você está usando um artifício para que você consiga distinguir esses três nós triviais, né? Você pode fazer isso de duas maneiras. Uma delas é você colori-los. Então você artificialmente estabelece cores diferentes e a partir do momento que você estabelece cores diferentes, você consegue distinguir um do outro. Mas existe uma outra operação que é muito mais interessante para nós, que é a operação de nomeação. Então você opera uma planificação e você nomeia cada um dos nós com uma letra, por exemplo, que é o que o Lacan faz, RSI. Quando você faz isso, você artificialmente produz uma distinção entre os três, pela via da nomeação, né? E a partir de então, você consegue operar ao mesmo tempo com o fato de que eles são indissociáveis e equivalentes, mas ao mesmo tempo você consegue estabelecer uma diferença entre os três. Uma diferença pela via do nome. Isso é muito importante, porque esse ato, ele corresponde justamente, e aqui eu acho que é o ponto forte da homologia, do meu ponto de vista, e é a tese que o Lacan desenvolve em RSI, de que o dizer é um ato. O dizer não no sentido de uma predicação, não no sentido de um dito predicável, como eu tinha colocado para vocês no nó olímpico, que a gente pode fazer equivaler a uma lógica da fantasia, que é
uma lógica proposicional do tipo sujeito, verbo, predicado, SVP, né? Em relação a qual você pode estabelecer um valor de verdade qualquer, que é o que o Lacan diz que acontece na lógica da fantasia. Não é? A gente estabelece uma sentença, a gente atribui um valor de verdade a essa sentença e a partir de então você passa a ver o mundo a partir dessa significação absoluta que é criada, na verdade, pelo próprio sujeito. Né? No entanto, o que a lógica da fantasia faz é envelopar, ou seja, é transformar algo que é Borromeu em algo que é olímpico, digamos assim. Né? Então, se a gente for pensar nessa questão específica do dizer enquanto ato, o que o Lacan está trazendo para a gente é que esse dizer, que é um dizer fundador, que é um dizer que cria o próprio ser falante, ele não é uma predicação, ou seja, não há um ser prévio que passa a ser predicado. Esse ser é alguma coisa. Não, ele é um ato de fundação. Né? O dizer funda o espaço do ser falante. E no que ele funda o espaço do ser falante, ele já é fundado, ele já surge, ele já nasce borromeanamente enlaçado com os 3 registros enlaçados. Então, isso é importante porque a partir daí o Lacan vai sustentar no RSI que o enlace Borromeu ele tem essas 3 propriedades simultâneas, ou seja, ele ao mesmo tempo existe, consiste e insiste. Né? Então, o nó ele é da ordem simbólica, ele é da ordem imaginária e ele é da ordem real. Então, ele é, eu prefiro falar que ele existe do que ele é, e acho que isso é um outro artifício que o Lacan usa para que ele não seja confundido com uma ontologia, porque se a gente falasse que ele é, parece que a gente está falando que ele é um ser, e ele não é um ser, então por isso que o Lacan desloca a questão do ser, a questão do para a questão da existência. Então, ele é real na medida em que ele existe, ele se apresenta, né? Ele é imaginário na medida em que ele consiste, porque ele pode ser abordado corporalmente, como a gente está fazendo aqui, no espaço tridimensional, que inclui o nosso corpo, que é tridimensional, né? E ele insiste na medida em que ele é filho de uma operação de linguagem. Logicamente, uma concepção de linguagem ampliada, não a linguagem reduzida simplesmente à cadeia significante, à articulação de sentido da cadeia significante. Mas se a gente expande a nossa concepção de linguagem, pensando em la língua, pensando na fonação, pensando no abraço sonoro, pensando no andir, no dizer, né? É esse ato de nomeação que funda o espaço do ser falante e as 3 dimensões simultaneamente. Não é à toa que o Lacan faz essa brincadeira com dimension, ou seja, as mansões do dito. Não é? RSI são dimensão. Então, uma das coisas mais importantes que o Lacan faz com o uso da topologia borromeana, do meu ponto de vista, é a reabilitação do imaginário. Voltando à questão do espaço. Não é? Ele vai dizer uma coisa absolutamente surpreendente, gente. Ele vai dizer que o espaço do ser falante é absolutamente não kantiano. O que significa que ele está dizendo que o espaço e o tempo não são a priorísticos. Que essa é a ideia fundamental do Kant. Vejam que interessante. Se a gente pegar o Lacan da época do estágio do espelho, não sei se vocês já se deram conta disso, toda a metáfora, porque aí não deixa de ser uma metáfora e uma analogia e uma representação, porque nós estamos no plano do esquema, ali no estágio do espelho, ao contrário disso daqui, né? Ali a gente tem quase que uma suposição
de que o imaginário já está dado, porque a metáfora ela se sustenta a partir do fato de que o espelho está lá. É a posição do sujeito diante do espelho, lembra os espelhos conjugados? No relatório do Daniel Lagache, que ele retoma e tal. O espelho está dado, os espelhos estão ali. Os espelhos estão, digamos assim, os espelhos são a estrutura, o mundo que recebe o sujeito. E o sujeito precisa se posicionar, o sujeito é o olho. Dependendo da posição que esse sujeito está diante disso, ele poderá ser neurótico, psicótico, formar o seu eu a partir da imagem do outro, do significante, etc. Bem, quando ele retoma os espelhos conjugados no seminário 10, ele já se dá conta de uma coisa muito interessante, não é à toa que daí ele já passa desse plano do esquema ótico, para uma superfície topológica que é o cross-cap. Por quê? Porque ele vai dizer, tem algo dessa tomada do vivo pela imagem que não entra, que é não especularizável, que é a própria definição de objeto A. O objeto A é não especularizável. E aí o Lacan vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai falar, olha que interessante, isso está no seminário 10. O imaginário é textual, o imaginário é regido pelas leis kantianas. Mas tem algo que escapa a isso, que é não especularizável, que é o objeto A. O objeto A é a primeira notícia que a gente tem do Lacan de que nem tudo é aparelhado pela linguagem, de que tem sempre alguma coisa que escapa, né? Mas ele ainda está sustentando ali que o imaginário é regido pelas leis kantianas. No RSI, ele é textual em dizer que o imaginário não é regido pelas leis kantianas, ou seja, tem uma mudança de perspectiva do Lacan, do seminário 10 para o RSI, em relação ao modo de conceber o imaginário. Isso eu acho que é de uma fertilidade clínica impressionante que a gente ainda não levou às últimas consequências, né? Quer dizer, a partir da topologia bogomiana, a gente não tem mais como conceber o imaginário como algo pré-concebido. O espaço não está dado antes do verbo. Isso é fundamental. E sabe como que eu me dei conta disso? Quando eu fui em Inhotim e vivi no corpo a experiência do Marcos Galano, né? Acho que, eu não sei se eu estou lembrando do nome dele corretamente, mas eu acho que é Marcos, não sei se é Galano ou Galeano, depois a gente precisa verificar. Que chama Sessão Diagonal. Quem que já foi? Já foi? É uma instalação em Inhotim, acho que é Márcio Galeano, ou Galano, não sei, depois eu vou verificar. Mas você entra numa sala e quando você entra na sala, você tem, por menos de um segundo, a impressão de que tem um espelho. Só que é bizarro, porque se você não viu a sua imagem, como é que você acha que tem um espelho? Se você não for vampiro... Então, é menos de um segundo. Aí, imediatamente, acho que cognitivamente você já... Então, no que você constrói a imagem falsa, porque ela não existe, você já desconstrói. É simultâneo. E aí você acha que é um vidro, porque como não tem o reflexo, você fala, então é um vidro. E na verdade não é nada. É uma montagem ilusória que ele simplesmente faz uma diagonal, por isso que chama seção diagonal. Ele pinta uma parte do teto de um verde mais claro, e isso dá uma ilusão de que tem um corte ali no espaço. Ou seja, não é só que a imagem é construída artificialmente, o imaginário é construído artificialmente. É maravilhoso isso que ele conseguiu transmitir. Foi ali na experiência de Inhotim, lá nessa instalação da seção diagonal, que eu entendi o que o Lacan estava falando no RSI. Eu não tinha entendido ainda. A radicalidade da proposta de Lacan, de que o próprio imaginário é tributário do ato de dizer, de andir. Então, andir funda o espaço do ser falante simultaneamente nas três dimensões, nas três mansões do dito, né?
E na medida em que, pelo fato de que há um dizer, pelo fato de que, quando eu disse para vocês, o espaço do ser falante é filho dessa operação, eu estava já brincando com essa equivocação e esse pequeno deslocamento que o Lacan vai fazer, mas que é um pequeno grande deslocamento, do nome do pai para o pai do nome. Né? Quer dizer, o dizer é o pai do nome, no sentido de que é um ato de nomeação que funda o espaço do ser falante. Isso é um ato. É um ato da ordem do tudo ou nada de traço. Né? A partir do momento que funda o espaço do ser falante, isso já é fundado, né, desse jeito, digamos assim, com essa amarração, né, que produz os furos. Então, isso também vai permitir a gente entender por que o Lacan vai dizer que o nodal é modal. Porque, como eu disse para vocês, até então a gente estava trabalhando com a ordem proposicional. O plano fantasmático, ele é proposicional. Ele é da ordem de uma proposição, né? Vejam que interessante quando o Lacan vai falar no Leturgie, que se diga fica esquecido por trás do que se diz no que se ouve. Não sei se vocês lembram do início do Leturgie, quando ele profere essa sentença, e daí ele vai brincar e dizer assim, a gente poderia reduzir essa sentença a uma proposição. Então, a gente poderia pegar que se diga, para o sujeito, fica esquecido é o verbo, por trás do que se diz no que se ouve é o predicado. Não é? Então, você transforma isso numa proposição. Que se diga, fica esquecido, por trás do que se diz no que se ouve. Aí ele vai brincar com isso, ele vai dizer assim, essa proposição é verdadeira ou falsa? Porque pela lógica clássica, você só pode atribuir valor de verdade a uma proposição afirmativa. Né? Então ele diz, digamos que essa proposição seja verdadeira, digamos que é verdade que se diga, fica esquecido por trás do que se diz no que se ouve. Ora, se essa proposição for verdadeira, e se é verdade que se diga, fica esquecido por trás do que se diz no que se ouve, logo, essa mesma proposição fica esquecida por trás do que se diz no que se ouve, portanto ela não pode ser verdadeira de todo. Não é? É um aforisma. Né? Ele está transmitindo na própria brincadeira que ele faz com essa proposição, desconstruindo e dizendo isso não é uma proposição. Por quê? Porque que se diga é modal. Como é que eu vou dizer se é verdadeiro ou falso que se diga? Como é que eu vou dizer se é verdadeiro ou falso? Tomara que chova, ai que calor. Né? Eu queria tanto sair daqui e tomar uma cerveja. Né? Como que eu posso atribuir valor de verdade a sentenças que não sejam proposicionais? Esse é um grande problema da lógica. Para o Frege, por exemplo, isso era impossível. E o Lacan vai justamente se interessar, a partir desse momento, com a lógica modal. E ele vai querer estabelecer uma relação de verdade com a lógica modal. Né? Então, o enlace Borromeu, ele é modal, porque ele implica numa certa relação com a linguagem, a partir dos equívocos, que ela não pode mais ser proposicional. Né? E o que vai interessar para ele, aí já fazendo a homologia, é justamente o fato de que, por ser modal, isso resiste a uma totalidade. Sempre vai ter furos. Né? E é justamente nesses furos que o Lacan vai localizar os modos de gozo. E aí tem uma coisa muito interessante, gente, que é o seguinte, a gente passa do bigozo, que está nas fórmulas da sexuação, para o trigozo, que está no nó Borromeu. Né? A grande mudança das fórmulas da sexuação para esse paradigma borromeano é o fato de que você inclui o gozo do sentido, não é? Como um terceiro modo de gozo. Então você não tem mais 2 modos de gozo, você tem 3 modos de gozo. A partir daí você tem coisas interessantíssimas. Né? Por exemplo, o real, né, é aquilo que justamente existe ao sentido. Né?
Porque o sentido é localizado nesse furo entre o imaginário e o simbólico. Aqui um parêntese muito importante. Acho que espero que depois de hoje, nosso encontro de hoje, a gente nunca mais diga que isso é uma intersecção. Porque os nós não são círculos de Euler. Eles não são diagramas de Venn, como alienação e separação. Alienação e separação era uma representação, era um recurso didático que o Lacan estava usando a partir da teoria dos conjuntos para transmitir como se dava essa relação, não é? do outro reduzido a um conjunto, do sujeito reduzido a um conjunto, e nesse encontro do vivo com o significante, como é que se dava, né? E aí ele formalizava isso através do recurso dos círculos de Euler-Venn, que representam as operações matemáticas de reunião e de junção, ou de conjunção e disjunção, ou reunião e separação, e intersecção, desculpa. Aqui não é dessa mesma ordem, isso não é um diagrama de Euler-Venn, isso é um objeto topológico, né, que interessa a nós porque produz furos no cruzamento de retas infinitas, retomando, né? Então, aonde ele localiza o gozo, os modos de gozo, por isso o nodal é modal, aonde ele localiza os modos de gozo é justamente nos furos. Aqui nós temos furos no espaço, né? E furos que a gente pode pensar numa certa homologia com o próprio corpo, né? Então, vejam que interessante, né? Porque o sentido, ele não vai sem o corpo, né? É a relação da linguagem com o corpo. Né? E o real é aquilo que existe ao sentido, né? Quer dizer, o real, na definição do Lacan nesse momento, é aquilo que não tem sentido algum, porque ele justamente está fora do sentido. Mas o real está fora do sentido, mas ele não está sem relação com a linguagem. Porque ele está enlaçado aqui no gozo fálico. Né? E aí, se vocês lerem RSI, tem uma lição em que ele vai retomar, o Antônio e eu tivemos em Pompeia, agora a gente conversou bastante sobre isso, toda a questão do gozo fálico. Né? Enquanto gozo do órgão, né? Enquanto relação também com o real. Isso é uma outra coisa muito interessante, porque a gente tinha uma tendência, nós lacanianos, a sobrepor o gozo fálico com a significação fantasmática, e a gente saía falando por aí, não sei se vocês se lembram disso, os mais velhos devem se lembrar, o cara sai com o carrão, ele tá com gozo fálico, né? Ele ganhou muito dinheiro, ele veste uma marca, Armani, usa um óculos, não sei o quê, então ele é o gozo fálico, né? O gozo fálico como se fosse um gozo que não tivesse nada a ver com o corpo enquanto aquilo de que se goza, não o corpo imagem, mas o corpo enquanto aquilo de que se goza, o corpo enquanto vivo, né? E agora, o que o Lacan está trazendo para a gente é que o gozo fálico, ele está nessa relação da linguagem com o vivo, não é? Não é à toa que ele retoma o caso Hans, falando justamente que o Hans se angustia na hora que ele começa a ter ereção e não sabe o que fazer com aquilo. Né? Por quê? Porque o gozo fálico, embora ele tenha a ver com o vivo, ele não tem a ver com o corpo. Ele não é um gozo do corpo. O que está fora do gozo fálico é o corpo. Olha que interessante. Do mesmo modo que o que está fora do sentido é o real, o que está fora do gozo fálico é o corpo. Né? Por outro lado, o outro gozo, que foi nomeado pelo Lacan no Seminário 20 como gozo da mulher, é um gozo que está fora da linguagem. Daí a dificuldade de abordá-lo, inclusive clinicamente, porque não se pode falar, não é que não se pode porque está proibido, estruturalmente é um gozo que é experienciado nessa relação descompleta entre o corpo e o vivo. Ele é um gozo ancor no corpo, ao contrário do gozo fálico, que é um gozo
fora do corpo, né? Então, vocês vejam que interessante, assim, a potência clínica que tem aqui, se a gente consegue abordar esse paradigma borromiano do Lacan com um certo rigor, né? E aí a gente consegue entender, do meu ponto de vista, por isso que eu sou uma defensora da gente franquear essa dificuldade que a gente tem, essa resistência, essa inibição, para que a gente possa manipular essa proposta dele de uma maneira clínica, né? Que aí acho que é uma tarefa que ainda está para ser feita, embora muitos já tenham tentado, né? É isso, gente. Bom, depois dessa aula maravilhosa, vamos abrir uns 10, 15 minutos, né? Mas a gente está todo mundo cansado aqui por algumas perguntas e a gente encerra, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Legal, né? Que seja sobre isso e não sobre o que ela não falou, por favor. Mas sobre isso. Alguma coisa que possa trabalhar. Você estava falando sobre homologia, e acho que a gente falou sobre isso uma vez, mas eu tinha uma pergunta que sempre me ficou voltando. Você acha que existe limite para essa homologia entre o que você chamou de espaço do ser falante e a academia? E o quê? Existe limite na homologia entre essas coisas? Então, o Léo está fazendo uma pergunta que acho que implica no seguinte, que acho que é a agenda para a próxima, né? Para as próximas décadas aí. É o seguinte, quando você introduz o quarto nó trivial e faz uma cadeia de 4, você começa a apresentar algumas questões, né? Que são desafios para nós, porque o Lacan não desenvolveu todas, ele deixa apenas indicado. O que significa isso? Rapidamente, eu já desliguei aí, mas não tem problema. Quando você coloca como eu disse para vocês, né, quando você coloca o nó planificado, você tem uma série de questões que aparecem a partir dessa nomeação, né, dessa operação de planificação, de nomeação, aí sim você pode começar a discutir quem passa por cima, quem passa por baixo. E por que isso é interessante? Porque daí você pode declinar, vocês devem imaginar isso, uma série de combinatórias possíveis. Então você tem um número X de combinatórias possíveis de quem passa por cima e quem passa por baixo. Se a homologia é forte, essas formas possíveis de enlace deveriam corresponder a problemas clínicos diferentes a partir de RSI. Acontece que o Lacan, ele vai deixar a gente na mão nesse sentido. Porque ele introduz o quarto nó em RSI, como vocês sabem, dizendo que é o complexo digético, a realidade psíquica, depois vai falar que é a letra do sintoma, blá, 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 todo mundo já leu. Só que daí ele vai dizer assim, porque, claro, vocês imaginam a cadeia. Se você faz uma cadeia de 4, pena que eu desfiz ela, vocês evidentemente vão introduzir uma questão que na de 3 não tem, que é o que? Você forma pares, né? Você forma uma duplinha aqui e uma duplinha ali. Só que vocês imaginem todas as combinatórias possíveis de pares que vocês podem fazer. Isso vocês podem declinar com uma certa facilidade, vocês chegam numa conta que é o número limite de combinatórias possíveis. Só que no RSI, o Lacan vai fazer uma homologia dessas formas possíveis, dependendo de aonde está o sintoma, que seria, né, o quarto. E ele vai dizer que, na verdade, você poderia ter nomeações pela inibição e pela angústia também, não apenas pelo sintoma. Só que ele joga isso, ele fala, inclusive, isso são os nomes do pai. Né? Agora vocês já podem entender melhor o que ele está falando, né? Ele está falando isso, ele está falando, bom, dependendo do tipo da onde você coloca, né? Se você coloca o imaginário relacionado com o simbólico ou com o real ou com o sintoma,
ou vice-versa, vice, você vai ter, né, tipos de inibição, de nomeação pela inibição, pela angústia pelo sintoma. Acontece que no seminário seguinte, ele privilegia a nomeação pelo sintoma e tchau. Né? Nunca mais na vida ele vai falar do que seriam essas tais de nomeação pela inibição e pela angústia. Tarefa que cabe a nós decidir sim ou não, né? Se ele renunciou a isso. Porque, por exemplo, tem uma hipótese, ele diz, o que é analisável é o sintoma. Né? Mas será que nós teríamos que fazer uma operação quando alguém chega nomeado pela angústia ou nomeado pela inibição para operar uma nomeação pelo sintoma para poder analisar? É uma das hipóteses possíveis. Sintomatizar, isso é uma das hipóteses que a gente poderia pensar, né? E talvez pensando na força dessa hipótese de que o espaço do ser falante é o analisante, ou seja, é o campo transferencial, é o discurso do analista, nesse sentido, talvez realmente a gente poderia sustentar que só nos interessa a nomeação pelo sintoma, enquanto discurso do analista. Isso é uma das hipóteses, mas acho que teria outras. Agora, outra coisa que ele está falando é o seguinte: você tem topologicamente uma série de operações que você pode fazer com esses enlaces, né? E essas operações, elas, é isso, quer dizer, você pode operar cortes, você pode, por homotopia, reduzir um dos nós triviais a outro, transformando algo que era borromeano em algo não borromeano, né? A continuidade, exatamente. Quando você, mas você vê que você tem que fazer corte, né? Algo se rompe, você estabelece uma continuidade. Então você pode transformar. Exatamente. Então, o que o Léo está perguntando ver se eu vou conseguir formular. Será que todas as operações previstas topologicamente para esse objeto correspondem a algum fato clínico? Ou não? Né? Aí é uma questão. É uma questão. Realmente é uma questão, de verdade. O caso clínico vai ter uma correspondência topológica. Exatamente, porque não necessariamente tudo que pode acontecer topologicamente tem que acontecer, porque senão a gente vai tomar a topologia como uma espécie de imperativo super-heróico. Né? Deixa eu achar um caso que corresponde à homotopia tal, do corte tal, do não sei o que lá. Não, mas escuta, nosso problema não é esse, né? O nosso problema é o contrário, quer dizer, né? A gente tem que partir da psicanálise, né? Agora, como isso ainda não foi verificado à exaustão, porque são poucos os analistas que se engajam, e eu espero ter jogado o bichinho, né, para que vocês se interessem por isso, eu acho que é muito fértil esse campo, porque lá em São Paulo a gente tem procurado fazer muito isso, né? Por exemplo, no seminário da Ana Paula Janese e do Conrado Ramos, eles pegaram as 5 psicanálises do Freud e estão dando um tratamento borromeano, tentando pensar o que teria feito nomeação, o que teria desencadeado, o que teria enodado, que tipo de nó seria, entendeu? Eu espero que eles publiquem, é novo, eles estão fazendo isso agora, esse ano, então não está publicado ainda, não tem nada ainda. Eu estou tentando fazer isso no meu seminário, por exemplo, eu trabalhei isso, não com caso clínico, mas no Encontro Nacional passado eu fiz isso com o Sebastião Salgado, né? Eu tomei o Sebastião Salgado e o Wim Wenders como passador, o sal da terra, que tem a ver com o nome dele. E o ato que ele faz de renovar as terras, né? Enfim, ele salga, né? A questão do sal da terra, enfim. Eu tentei ali fazer um exercício disso, de colocar num caso, né? Mas eu acho que essa é a tarefa que a gente tem pela frente. Essa é a minha ideia. Né? Muito bem. Muito obrigado.